Boa tarde, delegadas e delegados a esta convenção. Boa tarde. Boa noite, desculpa. Boa noite. Eu vou tentar fazer uma coisa que normalmente não faço, que é tentar fazer uma comunicação, uma leitura da comunicação que eu trago aqui. Tenho um defeito de professor. Os professores não leem discursos, os professores escrevem coisas no quadro preto, e nos dias de hoje eu costumo usar os PowerPoints e os PPTs e a gente fala por aí, mas desta vez eu acho que para esta magna audiência tem que tentar ser um pouco mais organizado, e não sei se vou conseguir, porque eu estou desde dias a tentar trabalhar ideias, e até hoje as pessoas estavam a dizer, mas ele está a arriscar tudo, ele está a arriscar tudo, está a reescrever tudo. Acabei imprimindo para não estar a mexer no computador. É realmente com muita honra estar convosco aqui, é muito orgulho de estar convosco aqui nesta magna reunião, a primeira convenção nacional do Partido Anamola. Mas eu gostava de dizer que esta honra, para mim, mais do que honra, para mim, o convite que o Anamola me endereçou diz muito acerca daquilo que este partido é e pretende ser no seu relacionamento com a sociedade. Este procedimento do Partido Anamola, que dá expressão concreta e de uma maneira particular a um preceito constitucional que nós temos lá no número 1 do artigo 74, segundo o qual os partidos são um instrumento fundamental para a participação democrática dos cidadãos na governação do país. Mas, para além das vias usuais que os partidos nos oferecem para participar na governação do país, como eleger, ou como sermos membros, votarmos nos partidos para nos representarem nos nossos interesses, nas várias instâncias do poder e da administração e governação executiva do país, o Anamola vai mais além. Está-se a tornar prática, sistemática, que nos seus eventos o Partido Anamola abre-se a ouvir as contribuições de indivíduos não membros, como eu, apesar de que muitos não acreditam, não é? Para o enriquecimento das suas reflexões internas. É um grau de abertura que a sociedade, que, tanto quanto eu saiba, não existe em nenhum outro partido, a não ser que eu esteja enganado, não é? E espero que assim continue a ser, porque a esperança de muitos moçambicanos, de muitos cidadãos, é de que o Anamola se mantenha fiel ao espírito que lhe deu origem, ao espírito do movimento que lhe deu origem, que é um movimento popular amplo, que clama pela mudança na maneira como os destinos do nosso país são conduzidos. É por isso que eu considero de significado particular este convite que o Partido Anamola tem feito a moçambicanos, não membros como eu e outros, para contribuir para as reflexões do partido nas suas sessões inaugurais, nos seus órgãos diretivos. E esta é a terceira vez, porque a primeira vez foi no Conselho Executivo, na primeira sessão inaugural do Conselho Executivo, a segunda vez foi na primeira reunião do Conselho Nacional na Beira, e agora na primeira convenção. Extremamente importante esta abertura. Portanto, estes procedimentos mostram claramente que o Anamola não é um clube fechado dos seus militantes.
mostram que o partido não quer ser um partido de lutas intestinas, por posições de chefia e nas futuras listas eleitorais para os municípios e para a Assembleia da República. Porque se o Ana Mola quisesse ser isso, não havia de chamar pessoas de fora para vir entrar neste clube. Portanto, é extremamente importante. Eu sei que vocês nesta convenção ainda vão eleger a vossa liderança, o vosso presidente, e eu não quero ser visto aqui como estando a fazer propaganda ou publicidade para este ou aquele candidato, apesar de que é um candidato único, mas, como disseram aqui bem, ele pode não ser eleito, pode ser zero, né? Mas nisto que eu estou a dizer agora sobre a natureza do partido Ana Mola, eu quero dar crédito ao vosso presidente interino, o Venâncio Mondlane, o engenheiro Venâncio Mondlane, e instigar-vos para que sigam o seu exemplo. Ele fala com todos, aqueles que lhe querem ouvir, aqueles que querem falar com ele. E ele próprio os procura, até com os detratores dele ele fala. Porque ele acha que é importante ouvir o ponto de vista do outro, que é importante ouvir ideias diferentes e até contrárias. Ele leva até as últimas consequências essa palavra de ordem de que este Moçambique é nosso e esse chamamento de que todos nós estejamos nesta luta para salvar Moçambique. Mas ele não pode, nem vai conseguir fazer isso sozinho. Uma das coisas mais prejudiciais que aconteceu ao nosso país nos últimos 50 anos foi, e ainda continua a ser, a divisão dos moçambicanos para facilitar a sua dominação e exploração pelos substitutos africanos dos colonos europeus. Parece que estou a ecoar as palavras do outro orador que falou dos Estados Unidos da América daqui, e vão ouvir mais sobre isto. Pior ainda é a utilização de uma parte dos moçambicanos, a sua instrumentalização para servir de agentes de dominação de outros moçambicanos por um grupo, por interesses privados mesmo desse grupo. É por isso que quiseram apresentar o movimento popular que deu origem ao Ana Mola como um movimento, entre aspas, dos vândalos, não é? E falharam. Falharam. Foi a classe média que tocou as panelas nas varandas das suas fletes e nos quintais das suas mansões. Foram os estudantes da maior e mais antiga universidade pública do país, a Universidade Eduardo Mondlane, que durante uma cerimónia de graduação e numa irrupção espontânea que apanhou de surpresa os seus professores e os dirigentes académicos e políticos presentes, quando começaram a cantar Venâncio, 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 durante a sua graduação. E nas comemorações do 1º de maio deste ano, vimos bandas da Polícia da República de Moçambique a tocarem para acompanhar cânticos de militantes e simpatizantes do partido Ana Mola. Falharam. O partido Ana Mola não é o partido dos vândalos, é o partido da sociedade, é o partido de todos os moçambicanos. Alguns dos militantes mais combativos do Ana Mola que eu conheço e nem precisam de ter liderança na organização. Alguns dos cidadãos mais combativos pela causa que motiva o partido Ana Mola nem são membros do partido e nem precisam de ser membros do partido, mas estão com a Ana Mola. O partido Ana Mola tem a responsabilidade, portanto, histórica de ser um partido verdadeiramente do povo, o partido no qual se revêem todos os segmentos da sociedade, vistos seja como for, homens, mulheres, jovens, estudantes, trabalhadores, de todos os setores e níveis profissionais, operários, camponeses, empresários industriais, agrícolas, de construção, de serviços diversos, vendedores de mercados, puxadores de dumba, chovas de dumba, todos, professores, engenheiros, polícias, soldados, funcionários da administração pública, todos esses devem se sentir
e sentir que o Anamola é o instrumento deles para realizar os seus sonhos e que o apoiar o Anamola é investir com segurança no seu futuro, no bem-estar dos seus filhos e netos e terem a certeza e confiança de que o Anamola no poder vai fazer a coisa certa, que não vai ser um partido de amigos e familiares, e aqueles que tiram proveito do poder para os seus interesses privados e pessoais. As pessoas, sobretudo os jovens, e em particular as raparigas, devem sentir-se atraídas ao Anamola e às suas organizações afiliadas, e a AJA, como um espaço privilegiado para virem libertar as suas iniciativas criadoras e juntar forças para transformar em realidade os seus sonhos. Os militantes do Anamola devem ser os organizadores do movimento popular, continuar a instigar o desenvolvimento do espírito de cidadania e participação ativa de todos os cidadãos na vida política, na base daquilo que são os valores mais nobres e interesses comuns da sociedade, pelo progresso e solidariedade entre as pessoas. Portanto, a minha primeira recomendação como contributo para as vossas reflexões nesta vossa primeira convenção, o vosso congresso, é que devem encontrar formas cada vez mais criativas para o Anamola manter e aprofundar cada vez mais este tipo de abertura para a sociedade. Não só chamar o Dr. Tibana, o Dr. Feijó e outros que estão aqui para os vossos eventos nacionais, mas nos bairros e em todos os lugares, diálogo com os não-membros deve ser uma característica constante e construtiva e distintiva do Anamola. Saber ouvir com humildade e tomar em conta o que eles dizem, para não mais termos aquela situação em que um indivíduo diz que a escola e o hospital são do meu partido. Agora, as pessoas devem estar a perguntar, mas ele veio aqui para pregoar o que o Anamola deve ser ou veio aqui para nos dar a sua contribuição como economista? Agora vou falar sobre o que eu vim aqui fazer. Foi-me pedido para eu falar sobre o passado, o presente e o futuro da economia de Moçambique. E quando eu perguntei porquê e quais são as expectativas em relação a essa fala, nessas três dimensões, um engenheiro da casa disse-me o seguinte: é porque a questão econômica é fundamental e, como partido, precisamos de ter uma sensibilidade sobre ela, saber como a economia que temos hoje foi sendo construída ao longo do tempo e quais são os indicadores que a caracterizam hoje, quais são as causas da situação econômica de Moçambique hoje, que fatores levaram a que a economia seja o que ela é hoje. Precisamos de saber isso para poder melhor aprofundarmos os nossos pensamentos sobre a sua transformação. Essa é a resposta que ele me deu quando eu perguntei, mas porquê, como é que é, qual é a expectativa? E até foi mais. Puxou pela sua experiência de engenheiro agrônomo e com um estudioso que foi buscar e citou estatísticas agrárias de 1960 e perguntou-me por que os rendimentos por hectare de certos cereais hoje permanecem abaixo do que eram nos anos 60. Achei o desafio interessante e sendo ele um engenheiro agrônomo e eu um economista agrário na minha primeira encarnação como economista, isso daria até uma discussão técnica fascinante sobre os modelos e condições de difusão e adopção tecnológica. Mas, infelizmente, eu acho que não vou ter disciplina partidária. Embora não fugindo da questão que me foi colocada, eu decidi tratar a questão numa outra perspectiva. O que eu trago aqui é uma leitura histórica, institucional e política da evolução econômica e da situação atual do país. Não venho com as receitas tecnocráticas
isoladas. Venho com uma interpretação que liga passado e presente, instituições e incentivos, poder e desenvolvimento. Quando nos estavam a perguntar ontem qual é... Manda-nos lá a tua biografia. Eu até gostei. Escrevi quase meia página de uma série de coisas que eu tenho estado a fazer na vida, porque eu pensei que me iam poupar muito. Se tivessem lido um pouco dessas coisas que eu tenho estado aí a fazer. Mas o meu objetivo é ajudar-vos a compreender porque que estamos onde estamos, como chegamos aqui, por força não de relações técnicas, mas como resultado de uma dinâmica própria e da interação de instituições políticas e económicas. Trago como minha proposta principal discutir convosco como, para além de fatores técnicos, a política pode e é um instrumento de abertura de caminhos de transformação efetiva da economia e da sociedade em geral. A ideia central que quero partilhar convosco é simples, mas também é poderosa, que espero. É de que as instituições moldam os interesses moldam os comportamentos, e os comportamentos produzem resultados económicos e sociais. Não vou elaborar sobre o que é que nós estamos a falar quando falamos de instituições, mas estamos a falar de leis, regulamentos, contratos, órgãos públicos, instituições que podem ser formais, como as normas sociais, as práticas clientelistas, redes de parentesco e patronagem. Estamos a falar de incentivos como aquilo que as regras e práticas recompensam. Quem ganha é manter o status quo e quem perde quando se destrói o status quo. Estamos a falar das coalizões, das alianças sociais e políticas que tornam possíveis ou impossíveis mudanças institucionais. As leis que se produzem neste país são produto destas coisas, são produto das coalições, são produto dos interesses. Esses lobbies que andam aqui, é isto mesmo de que nós estamos a falar. A minha proposta, portanto, é que ao longo da história de Moçambique, apesar das mudanças formais de regime colonial, o proto-socialismo do pós-independência com forte intervenção estatal e a abertura neoliberal que se seguiu quando este sistema falhou, apesar destas transições todas, persistiu uma lógica extrativa de natureza colonial. Ouçam bem, eu estou a dizer que apesar dessas transições todas, até hoje persiste no nosso país uma lógica extrativa de natureza colonial. Estruturas concebidas para extrair recursos e concentrar poder em vez de distribuir capacidades e oportunidades. Caras delegadas e delegados, deixem-me levar um minuto para explorar uma ideia, esta ideia que pode ser incômoda, mas que deve ser tratada. O que é o colonialismo? Será que esse conceito é aplicável somente à dominação política e econômica das potências europeias que fizeram expedições de exploração, descobriram e dominaram política e economicamente os povos? Será que se pode ou não dizer que a essência e prática governamental das elites africanas que sucederam os europeus em determinados contextos, como o nosso, exista colonização de africanos por africanos? Em Moçambique existe ou não uma colonização de moçambicanos por outros moçambicanos? E para percebermos a ligação que este assunto que eu estou a trazer, que parece controverso, e eu não vou citar aqui literatura académica, não vou citar autores, não vos quero maçar por isso, mas para percebermos a ligação que isto tem com o pedido que me foi feito, nós temos que tratar alguns outros detalhes e passar em revista um pouco mais o conceito de colonialismo. Quando falamos de colonialismo, a nossa mente naturalmente corre sempre para a imagem de potências europeias que dominaram a África, Portugal, Inglaterra, França, Bélgica. Todas elas
ergueram impérios sobre os povos africanos, explorando recursos e impondo sistemas políticos e culturais e deixando marcas profundas nas nossas sociedades, o analfabetismo, as doenças endémicas, etc. Mas hoje quero propor uma reflexão mais incômoda. Será que o colonialismo terminou com a independência? Ou será que, em muitos casos, apenas mudou de rosto? Colonialismo não é apenas uma bandeira estrangeira hasteada sobre o nosso território. Colonialismo é uma lógica de poder extrativista. Retirar riqueza sem redistribuir, governar sem incluir, dominar sem prestar contas. Essa é a essência do colonialismo. E a lógica pode ser reproduzida por elites internas. Quando africanos governam africanos como se fossem colónias, estamos perante o que chamam colonialismo interno. Em 1975, nós em Moçambique conquistamos a independência política, mas a independência econômica ficou por realizar. O Estado centralizou recursos e decisões, muitas vezes sem participação comunitária. As empresas estatais que foram criadas foram pouco a pouco se revelando como fontes de benefício para a elite política do partido dominante, enquanto as populações locais continuaram marginalizadas. Durante a Guerra Civil, grupos armados capturaram recursos e territórios, explorando comunidades como se fossem colónias internas. Com as nacionalizações, o sistema consolidou-se no que a elite política dos libertadores se converteu em novos exploradores. Primeiro tornaram as empresas estatais para eles e seus associados. Depois aliaram-se com o capital internacional para a exploração dos recursos naturais e da força de trabalho em benefício próprio. A economia dos corredores, corredor do Maputo, corredor da Beira, corredor de Nacala, reproduzem exatamente o modelo colonial de vassalagem da economia nacional ao serviço do capital nacional investido nas britânicas dos países do interior, como a Zâmbia, o Zimbábue e na África do Sul. O país é retalhado do oeste a este por caminhos de ferro, estradas e portos, no mar, mas não é ligado dentro de si de sul a noite. Esta é a estrutura colonial que nós herdamos e que continua a ser perpetuada e a ser modernizada. A situação é clara. A independência política não significou a libertação econômica para o povo. Significou, em muitos casos, a substituição de colonizadores externos por elites internas que continuam a extrair e associar-se ao capital internacional da mesma maneira que Portugal fez. Nos últimos 25, 30 anos, entrou-se numa fase nova, aquela em que estamos a viver agora, com a entrada massiva do investimento direto estrangeiro. Regiões produtoras de algodão como Atize, de areias pesadas, Moma, Chibuto e em outros lugares, Pebame, projetos de gás e extração de rubis em Cabo Delgado, a exploração e exportação de madeiras. E nesses lugares todos, as populações são desenraizadas, despossuídas das suas terras e de meios de sobrevivência ancestrais, são empobrecidas, sofrem e são afetadas pela poluição e degradação do meio ambiente e perdem meios de vida e sobrevivência. São vítimas da violência cometida por agentes do Estado e por operadores privados e pelos insurgentes e sem a proteção devida do Estado. Enquanto isso, os lucros gerados são exportados e partilhados com a elite política nacional que facilita essa exploração desenfreada e desregrada pelas multinacionais. O Estado colonial funcionou como intermediário entre as multinacionais e o capital internacional, porque Portugal era um Estado rendeiro, sem capacidade dele próprio realizar um investimento significativo nas suas colónias. É a mesma coisa que estão a fazer hoje. Há uma coisa muito interessante que nós temos que abrir os olhos. Nós abrimos o país, eu costumo dar este exemplo. 15 anos atrás nós tivemos uma entrada massiva de investimento direto estrangeiro.
muito dinheiro entrou, criaram-se as empresas e tudo isso. Eu costumo citar sempre este exemplo, porque é extremamente importante. Passados 10, 15 anos, essas empresas já estão a produzir lucros, não é? Ok? Vocês sabem quanto é que é exportado anualmente em lucros por empresas multinacionais em Moçambique? Quem é que pode adivinhar aqui? Quanto é que é exportado anualmente em lucros por empresas multinacionais? Legal, não estou a dizer coisas ilegais, estou a falar de coisas legais. Está na balança de pagamentos da República de Moçambique. 2 bilhões de dólares anuais exportados legalmente. Nós estamos aqui a falar de... E estou a falar de coisa que já está a acontecer há 3, 4, 5 anos. 2 bilhões de dólares, que é quando realmente as multinacionais começaram a gerir lucros. Mas a coisa mais interessante é que uma parte desses lucros são subsídios do Estado a essas empresas, porque essas empresas não pagam os impostos. Muitas dessas empresas não pagam os impostos que deviam estar a pagar. Tem concessões, tem isenções de impostos, disto e daquilo e do outro. Portanto, a lucratividade dessas empresas é realmente, uma parte dela é o subsídio do Estado. São os impostos que o Estado não cobra a essas empresas que constituem parte desses lucros. O outro número muito interessante que eu vou citar aqui, e estes são os únicos 2 números que eu vou citar nesta intervenção, é quanto dos lucros que essas empresas que estão aqui em Moçambique, que estão a gerar, quanto disso é que está a ser investido no país? Alguém pode tentar adivinhar? Zero. Zero. Literalmente zero. Entraram, investiram, tiveram os subsídios, tiraram lucros e exportaram. Legalmente, porque o governo criou um quadro legal que lhes permite isso. Exportaram tudo. E não investem uma única 500 neste país. E vão depositar este país lá fora. Depois voltam outra vez. E não criam cadeias de produção interna para transformar as matérias-primas aqui. É tudo cavar e levar lá para fora. E voltam outra vez para fazer novos investimentos. E dizem, nós precisamos também de um período de concessão, porque nós estamos a fazer esses investimentos com endividamento. Nós temos que pedir empréstimos lá para poder fazer investimento. Mas esses empréstimos que eles estão a pedir é o mesmo dinheiro que eles tiraram daqui e foram depositar lá fora. E os nossos malandros, não tenho outro nome para dizer, porque também eles são parte desse negócio, dão-lhe mais uma concessão para investir com o dinheiro que tiraram daqui de Moçambique e foram depositar lá fora e que vem depois como créditos, não é? E só depois de nós pagarmos esses créditos é que nós vamos começar a pagar impostos. E sabem uma coisa? Quando chega a altura de pagar impostos, estão a levantar a tenda e estão a sair embora. Acabou o minério que estão a cavar lá. Nhambane, Sazol, o que é que fica lá? A África do Sul, neste momento, está à procura de fontes alternativas de gás. Nós não sabíamos isso quando era só o governo do ANC, porque é o governo dos camaradas, não é? Mas quando agora a Aliança Democrática, o ANC, perdeu as eleições e foi obrigado a fazer uma aliança, com um governo de coligação com a Aliança Democrática, quando os boers entraram no governo, arrebentaram com um segredo. A África do Sul está de importar gás dos Estados Unidos da América, porque já tem a previsão e sabe que o gás que está lá está a acabar. Daqui a 3, 4, 5 anos já eles não têm o gás que estavam a bombar ali. E eles já estão a tentar fazer contratos para importar gás para continuar a alimentar a indústria dele. O que é que ficou em Moçambique? Ok. Doutor Tibana? Sim, eu vou acabar. Mas eu, quando fui para a Beira, de outra vez aconteceu isto. Eu fui para lá para conversar convosco e não consegui. E depois, agora também venho por aqui e não consigo conversar convosco. E depois, esta já é a reunião magna, é o congresso. Já não vou ser convidado a outra coisa, portanto, desculpa-me lá. Dê-me mais uns 5 minutos.
Hoje são as elites negras nacionais que se tornaram rendeiras ao capital internacional, reproduzindo exatamente o modelo colonial de dominação e exploração da força de trabalho e dos recursos naturais moçambicanos, sem proveito para o país. Elites locais deixando comunidades sem benefícios. Portanto, os recursos naturais de Moçambique tornaram-se instrumento da colonização interna. Regiões e comunidades inteiras exploradas como colónias dentro do país, e os jovens dessas comunidades verem essas oportunidades a passarem ao lado. Eu vou dar um exemplo, mais um exemplo. Meses atrás, 2 ou 3 ou 4 meses atrás, com muita pompa, o governo e uma das multinacionais que fazem um investimento na indústria de gás e em Cabo Delgado fizeram um comunicado, assinaram um acordo. O acordo era para quê? Era para a criação de uma escola de formação de quadros moçambicanos para a indústria de óleo e gás. Ouviram isso? Alguém acompanhou? Alguém acompanhou? Não acompanharam? Mas isso houve comunicados do governo, foi anunciado nos jornais, nas televisões e tudo isso. Bom, ficam a saber que isto existe. E sabem onde é que vai ser instalada essa escola? Não sabem? Bem, essa escola, com a participação do capital dessa empresa multinacional e do orçamento do governo moçambicano, vai ser instalada num dos bairros da cidade de Maputo. Já imaginaram? Uma escola de formação de quadros da indústria de petróleo e gás, que tem os projetos de bilhões de dólares em Cabo Delgado, vai ser montada num dos bairros da cidade de Maputo. Bem, e quando as pessoas perguntam que não, vai ter internato, portanto, aqueles jovens de Cabo Delgado, de Niassa, hão de vir aqui para Maputo aprender, depois voltam lá. Olha, eu trabalhei na educação, eu fiz planificação da educação. Eu criei os 10 primeiros centros de formação de professores primários. Eu trabalhei com planificadores de alemães na criação da Rede Nacional de Formação. Um dos critérios que nós estávamos a ter nessa altura, e estávamos a desenhar o plano prospectivo indicativo de 10 anos do Samora Machel, que nunca teve pés para andar. Mas no trabalho que estávamos a fazer com os alemães, eu fiz isso, eu andei no campo e planeamos. O critério é, onde é que vai haver complexo agroindustrial? Onde é que vai haver minas? Onde é que vai haver fábrica testes? Perguntávamos ao Ministério da Indústria, Comércio e Agricultura e davam-nos esses dados. E punhamos essas coisas no mapa. Depois íamos para o Gabinete de Estudos e Planificação no Ministério da Educação e dizíamos, bom, as escolas técnicas para a mineração devem ser aqui. As escolas técnicas agrárias devem ser aqui. As escolas técnicas de eletricidade, de mecânica, não sei o que, devem ser aqui. Porque aqui é onde vai haver as minas, as fábricas testes e tudo isso. Eu trabalhei nisso. Eu não percebo a lógica, não é, de ter uma escola de formação de quadros moçambicanos da indústria de óleo, petróleo e gás em Maputo, quando as indústrias de petróleo e gás estão a ser desenvolvidas lá em Cabo Delgado. Isso é oficial, não é de boato. Como se explica, portanto, que se localize em Maputo uma escola para formar quadros da indústria de gás e petróleo, cujos projetos se situam ao norte do país? É porque Maputo é a metrópole da colónia. Cabo Delgado e Nampula e outras províncias que hospedam esses recursos, esses projetos são colónias. Dizem que a escola terá facilidade de internato e assim os filhos dos camponeses dessas colónias, dessas regiões, receberão bolsas e virão estudar em Maputo. Mas isso é da mesma maneira que durante o tempo colonial, alguns dos negros privilegiados eram selecionados e iam estudar em Portugal. Para além disso, não ter lógica nenhuma em termos de organização da formação profissional, como eu estava a dizer. É evidente que isso é parte de uma lógica de dominação colonial que inclui o desenraizamento cultural do colonizado para que ele deixe de se sentir e identificar com a realidade, cultura e as necessidades de desenvolvimento da sua comunidade de origem, que no processo desse
pseudo-desenvolvimento, permanecerá pobre e cada vez mais empobrecida. E ele vai regressar de Maputo para Cabo Delgado, Maputo onde ele vai estudar, nesta escola-internato, ele volta para Cabo Delgado, mesmo que seja originário de lá, mesmo que lhe vão buscar lá, mas ele quando volta para Cabo Delgado, ele não vai viver na sua comunidade, ele vai viver na plataforma lá no oceano, ou então vai viver num enclave com um muro de betão de 5 metros de altura. Ele nunca vai voltar. E sabem uma coisa, eu conheço pessoas daquele partido ali, que hoje quando vão para as suas províncias já nem conhecem o caminho da sua aldeia. Porque se desenraizaram completamente, saíram da sua aldeia, vieram para o Maputo, foram engolidos e o partido lhes deu tudo e viveram lá e todos os privilégios. E eles quando voltam lá são estranhos. Até estavam a contar a história uma vez de um alto dirigente que quando chegava na sua aldeia tinha que pedir para dormir na casa dos vizinhos porque ele nem conseguiu construir a casa dos seus pais lá. É esta a lógica de dominação, de desenraizamento cultural das pessoas, de tirar as pessoas da sua realidade, de não se identificarem com as suas comunidades. Isso é a essência da colonização, uma colonização económica, uma colonização mental, uma colonização cultural, feita por africanos sobre africanos. É esta a realidade. As pessoas vão dizer isto é demasiado violento, nós não podemos dizer isso, mas é a verdade, a essência do colonialismo é isso, é extrair, sem redistribuir e sem incluir. Eu não vou continuar com isto, mas eu queria lembrar 2 coisas que nós falámos muito no manifesto do... Outra vez eu vou fazer publicidade e propaganda, mas quando estávamos a fazer o manifesto do engenheiro Venâncio, nós abordamos estas questões todas. Nós abordamos estas questões todas. Dissemos que é preciso unir o país. É por isso que vão encontrar lá no manifesto aquela ideia do Mosque Express, que é o comboio elétrico do Maputo ao Rovuma, do Rovuma ao Maputo, que ao longo do caminho tem bifurcações de estradas, por baixo dele tu estás a enterrar uma fibra óptica para criar a conectividade física e digital para todo o país. E ao longo dos vários pontos em que ele passa, vais deixando nós da fibra óptica e chamas empresas privadas para explorarem isso, criarem centros de dados e tudo isso, e tu vais comunicar a ciência, os livros vão chegar para as crianças por via digital, os camponeses vão receber informação atempada de informação meteorológica sobre onde é que deve... Os técnicos agrônomos que ficam lá no campo vão transmitir a informação para os centros tecnológicos sobre o que é que se passa com a pluviosidade naquele lugar, e os extensionistas vão receber a informação para dar aos camponeses sobre quando é que devem plantar e quando é que não devem plantar. Nós tratamos dessas coisas, criar o backbone infraestrutural que une o país, não explorar o país e desenraizar as pessoas das suas comunidades. E dissemos mais, uma outra coisa, uma outra dimensão. Essa é a dimensão infraestrutural, do hardcore, do hardware de desenvolvimento. Né? Eu não vou desenvolver muito. Mas a outra coisa que está relacionada com esta ideia, nós decidimos que tinha que se descolonizar o país. Lembram-se da proposta que fizemos para a descolonização do país? A descolonização interna do país? É a reforma fiscal. É a reforma fiscal e de planificação. Quando dissemos os governos provinciais devem ter o direito de coletar impostos de todas as empresas que operam na sua jurisdição. Porque muitas empresas nem sequer têm jurisdição fiscal nos sítios onde operam. Estão lá, mas a jurisdição fiscal está em Maputo. A primeira coisa é tornar a jurisdição fiscal lá onde ele desenvolve a sua atividade principal. Os governos provinciais coletarem imposto e haver uma fórmula em que automaticamente parte dessas receitas ficam lá na província como recursos do governo provincial para fazer o investimento lá na província, canalizar uma outra parte. Qual é a divisão? Isso havia de se estudar. Mas esse era o princípio de tornar as elites locais, e aí é que eu vou para as elites. Assim, eu agora sim digo,
Porque temos elites locais nas províncias. O que é que eu acho elites locais? São os interesses económicos, sociais e culturais das províncias, que estão lá, as comunidades, as pessoas que estão lá. E disseram, Tibana, isso não vai ser possível, não há quadros suficientes para fazer isso. Eu disse, Moçambique é a província menos desenvolvida deste país, como Niassa, neste momento tem se calhar mais quadros do que Moçambique tinha em 75, quando nós ficamos independentes. Como é que nós conseguimos? E se tomarmos Nampula, então pior, né? Nampula neste momento deve ter 3 ou 4 ou 5 vezes mais quadros, e quando eu digo quadros políticos, porque os políticos também são muito importantes e necessários para o país. Políticos, economistas, engenheiros, psicólogos, médicos, professores, arquitetos, tem muito mais, 2, 3, 4 ou 5 vezes mais do que o país todo. Então, como é que me vão dizer hoje que as províncias não se podem governar? A terceira coisa que me disseram, não, isso é federalização do país. Eu disse, eu não dei o nome federal, mas se o problema é federação, federação. Depois disseram, mas isso vai implicar muita corrupção nas províncias. Eu disse, olha, então se for corrupção nas províncias, eu não tenho problema com isso. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte, vamos criar uma boa cintura administrativa, de inspeção e tudo isso. Ninguém rouba para levar para fora do país. Pelo menos que invista lá dentro, lá, na província. Ok? E depois a luta vai ser lá na província, descentralizar esta competição de extração dos recursos. E as pessoas vão resolver o problema lá na província. É lá onde deve ser feito o desenvolvimento, é lá onde as pessoas devem aprender a lutar e a desenvolver o interesse nacional. Essa é outra coisa. Isso é uma reforma fiscal. A reforma fiscal do manifesto do engenheiro Mondlane não é uma questão puramente técnica. É uma questão profundamente política, que altera completamente o balanço do poder entre o centro e o local, entre as populações lá no terreno e aqueles burocratas e políticos corruptos que estão sentados lá no Maputo a decidirem todas essas coisas. Esta que é a essência dessa reforma. É por isso que esta minha apresentação é transformar a economia de Moçambique através de mudança institucional e política, não através de técnicas. Eu sei fazer essas coisas técnicas, mas eu acho que o problema fundamental não é esse, o problema fundamental é político, e é por isso que estão a resistir. Portanto, eu vou terminar esta minha contribuição agora. Eu tinha mais coisas para falar sobre isso, eu já estou a virar os papéis como estão a ver, eu já não vou falar sobre isso, mas eu queria terminar com uma conversa muito, que está muito no meu coração também, muito no meu coração. Desculpa-me eu ter que voltar mais uma vez para este assunto, mas já é o fim. Tá? Já não tem muitos papéis. Olha, até este aqui já não tem nada, pode ir. Eu quero falar sobre o papel da mulher. Eu quero falar sobre o papel da mulher. Lembram-se que no manifesto do engenheiro Venâncio, eu tenho que voltar para lá, porque é aquilo que eu disse no princípio. Esta namola não caiu do céu. Não é? Esta namola caiu do movimento que existiu. Esse movimento que surgiu lá com a candidatura do engenheiro Venâncio Mondlane para a presidência. Foi lá, nesse processo, que muitas das ideias se geraram e estão lá. É por isso que ele disse lá na beira, nós temos que pensar no programa do partido. Temos um programa do partido, temos que reestruturar, temos que rever e tal, mas nós temos que nos inspirar naquilo que foi construído por todos nós. Eu, como fui coordenador disso, aliás, nesse papel que eu fiz sobre a minha biografia, além daquelas coisas todas acadêmicas, formado aqui, trabalhou lá, não sei o quê, uma das linhas que eu fui lá, que é parte do meu currículo, é que eu fui coordenador do manifesto do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Isso faz parte do meu currículo. E nós discutimos isso tudo. É o único manifesto que apresenta uma análise científica sobre o problema que nós temos em Moçambique, que é quando nós falamos das raparigas de 15 e 19 anos. Lembram-se desse? Não sei se todos leram o manifesto. As raparigas de 15 e 19 anos. Que estão a fazer... Nós estamos a dizer que estamos a passar por uma transição demográfica, que estamos a controlar a taxa de natalidade, não sei o quê. Estamos enganados. Nós temos raparigas de 15 e 19 anos que fazem crianças que você não imagina. Estão a fazer... Nós temos cerca de
250, 225 natalidades por essas raparigas, por cada 1000 dessas raparigas, neste momento. Mas o mais grave, e isto é muito mais alto já, mas o mais grave é que esse número não está a parar por aí, está a continuar, está a subir. O teto vai ser atingido por volta de 2050, quando elas estiverem a fazer 325, 350 crianças por dia. Aí é que vai ser o teto, depois, se tivermos muita sorte, vão começar a baixar. Por que essas raparigas estão a fazer essas crianças assim? Porque não tem. Se essas raparigas estivessem na escola, se essas raparigas estivessem na escola, estivessem a ser educadas, e depois saírem da escola com perspectiva de ir para a universidade para ganhar uma profissão, essas raparigas e esses rapazes não precisavam de lhe dar muita pílula. Elas próprias decidiam, não é desta vez, não é agora, vamos lá, podemos fazer tudo, mas espera lá um pouco, criança não, vamos estudar um pouco mais, quando for engenheiro e tal, não sei o que, depois vamos fazer com casa e tal, vamos construir as nossas coisas, vamos fazer crianças. É por isso que nesse programa nós tivemos uma proposta muito radical, outra vez, que eu não vou falar sobre ela, que é a construção do novo sistema de educação, mas nós tínhamos jurado, as escolas, nós tínhamos jurado criar empresas especializadas só na construção de escolas, criar empresas especializadas só na construção, na fabricação de equipamento escolar, criar empresas especializadas só na construção de casas de habitação para os professores, e criar empresas especializadas só com investimento público e com a participação do setor privado. Dar contratos de 10, 15, 20 anos para construir essa infraestrutura da educação. Formar professores massivamente. Sabem uma coisa? Todos têm estado a acompanhar a guerra do Irão com os Estados Unidos, não sei o quê. Sabem que os Estados Unidos foram derrotados, não é? Ok. Estados Unidos e Israel foram derrotados ali no Irão. Eu estive a procurar saber, mas como é que o Irão chegou lá? Bom, o Irão é uma civilização milenar, 3.000 anos de civilização, com cultura. Isso é a Pérsia, não é? Tá, bom. Eu fui ver as estatísticas da educação do Irão. O crescimento meteórico nos últimos 40, 35 anos da educação no Irão, que superam quase todos os países do mundo, acho que são os melhores, no crescimento, no ritmo de crescimento. O milagre do Irão não está nas bombas, está nas mentes das pessoas que estão lá. Bom, então, esse problema da mulher a mim me preocupa, ok? Me preocupa muito, e eu queria pedir ao Partido Anamola para a AMA e a AJA realmente assumirem a sua responsabilidade de se transformarem numa vanguarda verdadeira de participação política ativa das mulheres, não é? Na vida política, dentro do Partido Anamola em primeiro lugar, e depois no país. É extremamente importante. Eu vou terminar agora dando um exemplo, até vou fechar os papéis para poderem acreditar. Porque não dá para continuar a ler. Eu trabalhei num dos países africanos mais destruídos pela guerra civil, foi a Libéria. Eu não trabalhei lá nas esquinas, eu fui conselheiro do ministro das Finanças da Libéria e, por extensão disso, tornei-me conselheiro da presidente da Libéria. E aprendi uma coisa imensa. A presidente da Libéria, a presidente Johnson Sirleaf, eu sempre disse, eu quero trabalhar por uma mulher como presidente africana. E queria trabalhar por uma mulher como presidente moçambicana, exceto que as mulheres que podiam fazer isso em Moçambique me desiludiram. Mas tive esse privilégio de trabalhar por uma mulher, a primeira presidente eleita africana, Johnson Sirleaf, num país completamente devastado pela guerra. Na Libéria, quando eu cheguei às 19 horas da noite, não havia luz na cidade. Eu pensei que fosse uma avaria. Não havia luz. 25 anos sem energia elétrica na cidade. Na Libéria, tu não saías 20 quilómetros do centro da cidade sem ter que ir de helicóptero, não havia estradas.
o Charles Taylor tinha destruído aquilo de uma maneira incrível. Aquela guerra que ele fazia ali naquela zona destruiu completamente o país. Há uma coisa que eu costumo dizer, até era um país que era um faroeste autêntico. As empresas de telefonia, quando eu cheguei lá, havia 3 empresas de telefonia que até eram utilizadas pelo governo. O governo de Charles Taylor, que depois foi herdado pela Sirleaf. Nós mudamos depois a situação. Eram empresas de telefonia piratas, que nem pagavam licenças nem nada, mas funcionavam, existiam. Nós até fizemos muito dinheiro com essas empresas, porque carregámos-lhes com licenças e tivemos dinheiro para fazer isso. Portanto, era um completo faroeste. Havia pessoas de 25, 30 anos que nunca sabiam o que é uma escola. Eu lembro-me que nós pusemos o primeiro gerador que nos foi oferecido pela Noruega, o primeiro gerador, e quando eu participava no Conselho de Ministros, no tempo todo, 12 anos que eu estive na Libéria, eu fui membro do Conselho de Ministros, ao ponto de, às vezes, os liberianos chamarem-me de ministro. Alguns aí, não, senhor ministro. Eu não era, mas eu era praticamente membro do Conselho de Ministros. Eu lembro-me que nós, quando trouxemos esse gerador da Noruega, nós tivemos uma semana no Conselho de Ministros a discutir onde é que vai ser a primeira linha de energia elétrica dentro da cidade, por causa da simbologia que aquilo era. Há de ir para o hospital, há de ir para a escola, há de ir para o Palácio da Presidência, há de ir para o quartel. Bem, a Presidente Sirleaf ela ganha a presidência, mas não ganha as 2 câmaras do Parlamento. Não ganhou o Senado, não ganhou a Câmara Baixa, a Câmara Alta. Ela fica uma presidente em que o partido era minoritário, portanto, e estava com estes antigos guerreiros todos, bandidos todos que estavam ali, que tinham destruído o país. E esses indivíduos, todos tinham sido eleitos porque eles tinham dinheiro para andar a comprar os votos, tinham sido eles a ganhar o Parlamento, o Parlamento, todas as 2 câmaras do Parlamento. Mas ela fez uma coisa muito interessante. Ela governou com uma coalizão de partidos de oposição única. Ela era minoritária no Senado, no Parlamento, nas 2 câmaras, e era minoritária mesmo no Executivo. No Conselho de Ministros era minoritária, todos eles. Mas é uma coisa muito interessante. Foram 3 mulheres que fizeram a Libéria. O presidente Sirleaf, a ministra das Finanças, de quem eu era conselheira, a ministra da Justiça. Depois havia uma 4ª mulher que era ministra do Comércio, mas essa só nos criava problemas. Essas 3 mulheres, no Conselho de Ministros, quando abriam a boca, comandavam os homens. Vice-presidente estava lá, eu nunca vi aquele vice-presidente abrir boca. O ministro da Defesa era um grande meu amigo, era a única pessoa que falava lá. O ministro do Planeamento era outro. Mas todos esses eram pessoas que eram membros de partidos de oposição. Ela conseguiu governar com a autoridade moral, a competência dela, destas 2 mulheres férreas. Olha, eu trabalhava com uma ministra das Finanças que estava lá no 11º andar. Nós trabalhávamos 18 horas por dia, durante 6 dias da semana. O meu fim de semana começava às 18 horas, 19 horas, 20 horas do sábado. E terminava às 12 horas de domingo, quando a Presidente e a Ministra das Finanças saíam da igreja, tínhamos que ir preparar o Conselho de Ministros da terça-feira. Este era o ritmo de trabalho daquelas mulheres. Se tivéssemos tempo, e se tivéssemos tido tempo na Beira, eu vos teria contado já a porta fechada alguns dos segredos da governação, como é que ela conseguiu fazer isso. E sabem uma coisa? A Libéria hoje, que era o maior buraco da África, tem as melhores estatísticas económicas e sociais do que Moçambique. E a guerra civil em Moçambique acabou mais cedo do que a guerra civil na Libéria. E isto foi obra daquelas 3 mulheres. E quando eu e a Ministra das Finanças saímos da Libéria, porque nós fizemos um pacto, dissemos, temos metas, pusemos-nos metas, quando nós atingirmos essas metas, nós como humanos não podemos continuar aqui, porque 18 horas por dia não dá. Vamos levar a Libéria até um certo ponto, nós conseguimos levar, resolvemos o problema da dívida da Libéria. Sabe onde é que foi trabalhar essa mulher, essa Ministra das Finanças? Foi a primeira mulher
aliás, o primeiro africano e a primeira mulher que chefiou o Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional. E passados 3 anos, ela tornou-se a primeira mulher, a primeira africana a ser Deputy Managing Director do Fundo Monetário Internacional. Antoniette Tsai. É a força das mulheres. Elas são capazes. Elas têm que ser trazidas à liderança. O Partido Anamola tem que fazer isso, e isso é extremamente importante. Ir buscar os jovens nas universidades. Essas que cantaram, Anamola, Venâncio, esses jovens todos, trazer as raparigas para dentro da Anamola. As mulheres do Anamola, eu quero dizer uma coisa, isso não vos vai ser dado de bandeja, não. Vocês vão ter que lutar para isso. A presidente Sirleaf foi encarcerada, foi torturada por homens. E ela foi liberta da prisão pelas mulheres. Conhecem? Lembram? Quem sabe aqui da guerra da nudez das mulheres, da manifestação da nudez das mulheres na Libéria, para tirarem a presidente Sirleaf da prisão, das masmorras dos homens. Portanto, se querem poder, minhas irmãs, luta. Muito obrigado, Anamola. E sucessos no vosso trabalho. Muito obrigado pela magna aula de sapiência do Dr. Tivana. Uma salva de palmas para o doutor. Afinal de contas, a aula foi bem dada. Muito obrigado. Desde já queria convidar aqui para frente a dupla Fermon Monlane Nicotina KF, que nos vão, portanto, apresentar um novo tema que, melhor do que eu, eles poderão explicar, porque tem a ver mesmo com a Convenção Nacional. Mais detalhes, por favor, caríssimos artistas